Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou trazer um estudo com vocês falando sobre as nossas dificuldades de muitas vezes enfrentar os desafios, vencer o pecado, vencer o mal, como muitas das vezes é difícil. Eu vou estar utilizando a Bíblia Além do Sofrimento, que é da CPAD. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Eu estou utilizando uma capa na minha. Olha, tá vendo? Bíblia Além do Sofrimento. Ela é da CPAD. Ela é uma Bíblia voltada para... como se ela fosse uma Bíblia de estudo. Ela é uma Bíblia que traz devocionais. Ela é uma Bíblia voltada para pessoas que têm deficiência, mas em todos o seu... em toda a questão da deficiência física, sim, deficiência emocional e pessoas que lidam com problemas emocionais também. Aqueles que estão ajudando e aqueles que estão sofrendo essas questões. E a minha, ela tem uma capa toda colorida. Olha, como se fosse o mar, tá vendo? Como se fosse isso daqui. É bem bonita a capa da minha Bíblia. Eu gravei um vídeo, um review, mostrando ela para vocês. Ó, por dentro ela é azul. Tá vendo? Aí, se vocês ficarem curiosos de saber como ela é, vocês dão uma olhadinha aí. Eu vou deixar linkado nesse vídeo o vídeo que eu fiz de mostrando ela quando ela chegou pra mim, pra vocês darem uma olhadinha nela. Mas, por que eu vou estar utilizando essa Bíblia? Porque ela aborda questões que na Jornada com Cristo, a Bíblia na Jornada com Cristo também trata. E ela está tratando do personagem Caim. Daí o porquê de eu estar utilizando as duas. Ela trata do personagem Caim e ela traz como se fosse num perfil, abordando o personagem Caim da Bíblia. E o assunto que nós vamos tratar é: você pode suportar as tentações. E eu resolvi aqui, eu poderia mostrar um personagem que resistiu às tentações, e é bonito da gente focar só vamos dizer, nos exemplos positivos. Mas eu gostaria de mostrar uma pessoa que não resistiu à sua tentação, mas teve a oportunidade de resistir. Então, vamos trabalhar em cima do personagem Caim. Muitos conhecem a história dele, mas vou trabalhar esse devocional aqui com vocês sobre o perfil do personagem Caim. E na sequência vamos ler o que a Bíblia na Jornada com Cristo fala sobre o desafio da jornada. Tá bom? Eu vou ler aqui. Caim, o primeiro assassino. Eu virei a câmera aqui para vocês olharem melhor, para vocês verem o que eu estou lendo. O ciúme pode ser tóxico. Caim ficou com ciúmes, porque o sacrifício de seu irmão Abel foi aceito por Deus, fato que o levou ao primeiro assassinato. Na morte intencional de seu irmão, Caim ofendeu profundamente aquele cuja aprovação ele buscava. A raiva intensa de Caim contra Abel teve mais a ver com seu relacionamento com Deus do que com seu irmão. Caim trabalhou a terra e teve colheitas saborosas, algumas das quais ele trouxe para Deus como oferta. Mas Abel, um pastor, trouxe a Deus o melhor de seus cordeiros primogênitos. Quando Deus rejeitou o presente de Caim, porque ele não o honrou de acordo com as condições divinas, Caim ventilou o ódio em Abel. E mesmo que Deus tenha dito a Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? No capítulo 4, versículo 7. O ressentimento de Caim contra seu irmão continuou a crescer. Por fim, Caim atraiu Abel para um campo e o matou. A dor e o sofrimento podem nos tentar a inveja dos outros, os outros. Nós nos debruçamos sobre questões como estas. Por que os meus amigos têm o sucesso na vida e eu estou preso a tantas limitações? Por que estou sempre doente
enquanto os outros são abençoados com boa saúde. A vida de Caim mostra claramente o que pode acontecer quando não entregamos nossa dor a Deus e nos aproximamos dele, abrindo espaço para ele se aproximar de nós. Aí ela coloca aqui uma referência de Tiago 4, versículo 8. Às vezes, o sofrimento de um membro da família tem de ter precedência sobre nossas necessidades, pelo menos por um tempo. Mesmo assim, Deus não se esqueceu de ninguém. Ele se importa profundamente e igualmente com todos nós e continua a trabalhar os seus propósitos na vida de cada um de nós. A história de Caim e Abel poderia ter tido um resultado muito diferente se Caim tivesse direcionado o foco para Deus e levado a oferta em um espírito de arrependimento e adoração. Deus sempre honrará o nosso sacrifício quando chegarmos a Ele de acordo com as condições estipuladas por Ele, permitindo que Deus seja Deus em nossa vida. Eu finalizei o texto aqui e tem uma frase aqui destacada: mantenha o foco em Deus e adore-o de todo o coração. Aí eu vou mostrar para vocês o versículo que fala sobre esse momento que Caim ele teve essa virada, né? Aqui na versão Almeida século XXI, porque eu acho que ficou melhor, porque na NA acaba explicando muito o texto e meio que tira um pouco de certas importâncias. Ó, eu vou ler aqui com vocês no versículo 6 e o versículo 7 também. Deixa eu ajeitar aí para vocês verem. Ó, vou começar a ler aqui. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Aí eu achei interessante que está escrito aí, ó, que ele fala que o semblante de Caim está abatido. E ele fala: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. E ele continua no versículo aqui, ó: mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo, né? Tinha a possibilidade de Caim resistir àquela tentação, aquele mau desejo, mas ele deu vazão a isso, deu vazão a esse mau desejo. Aí eu vou mostrar para vocês também na versão árabe, que como ficou, para vocês verem que fica melhor, sabe? Nas versões mais tradicionais fica melhor. Ó, vou ler aqui. Abel, por sua vez, trouxe... não, desculpa, eu estou lendo o versículo errado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Aqui fala que o semblante de Caim decaiu. Naquele momento, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Vem aquele sentido, né? De provação e tentação. A tentação aqui veio do mau desejo do coração de Caim. Isso surgiu de Caim. Não foi Deus que estava tentando Caim. O próprio mau desejo dele que o levou a desejar, né, se livrar de seu irmão, como se o seu irmão fosse o problema, né? Que vocês verem aqui no texto que a gente leu, que Caim tirou o foco de Deus. Ele tirou o foco e focou no seu irmão, como se o seu irmão fosse o problema. E dali surgiu uma inveja, um sentimento de inveja muito grande, que contaminou Caim e cegou ele para o que é certo, cegou ele sobre todas as coisas. A gente vê que eles viviam, né, desde que nasceram, né, juntos. Eles conviviam um com o outro, eles eram irmãos, eles trabalhavam em equipe, cada um tinha a sua função.
E talvez ele tivesse alguma rivalidade com seu irmão, alguma rixa. Mas nós sabemos, lendo o texto, que Abel era um homem bom, era um rapaz bom, era um rapaz que era bem visto aos olhos de Deus. Até porque Deus aceitou a oferta de Abel pelo tipo de oferta que ele ofereceu, pela forma que ele ofereceu, dando a Deus as primícias, mas também pelo coração de Abel. Então a gente vê, se tinha alguma rixazinha, alguma disputa entre eles, parte isso mais da parte de Caim. Mas nada de grave, coisas, vamos dizer, coisas de irmãos. Mas a partir daquele momento ali, que Deus rejeitou a oferta de Caim, e Deus também rejeita Caim, porque quando Deus rejeita a oferta dele, automaticamente rejeita Caim. Porque Deus sabia a intenção do coração de Caim, né? Deus queria que Caim desse as primícias para Deus, mas também porque Deus via o coração de Caim. Tinha alguma coisa ali que tinha que ser consertado, tinha alguma coisa ali que estava impedindo que Caim agradasse a Deus, impedindo que Caim fosse íntegro diante de Deus. E essa coisa que tinha ali em Caim se potencializou a partir do momento que ele foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada por Deus. Naquele momento ali, Deus não aceitou a oferta de Caim. Isso ganhou uma proporção muito grande. E Caim tirou o foco de Deus. Por quê? Porque o foco de Caim era em Deus inicialmente, porque ele queria agradar a Deus. Mas ele depositou todo o seu direcionamento no seu irmão Abel, como se Abel fosse o problema, como se Abel tivesse conquistado aquilo que por direito era dele, porque nós sabemos, né, que Adão e Eva foram expulsos do Éden por terem pecado, por terem caído em pecado, e Deus fez uma promessa a Eva, que da sua descendência viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e vocês seriam restabelecidos, né? A Eva e o Adão também não tinham dimensão de que essa promessa era para muito, muito tempo depois. Na cabeça deles, os descendentes dele eram os filhos, né? Aqueles que estavam ali próximos à linhagem deles, mais próximas, né? Então, quando nasceu Caim, isso a gente pode ver na Bíblia, Eva, ela agradece a Deus por Deus ter ajudado ela a ter um filho homem, um varão. Na mente dela, e Caim seria aquele que traria a restauração deles perante Deus e pisaria na cabeça da serpente. Só que não era Caim. Por que não era Caim? Porque ele não estava no lugar certo. E ele também não era um homem perfeito, né? E Jesus, ele veio como um homem perfeito e completo diante de Deus. E Caim, a gente viu que tinha falhas. E nem Abel, que era um homem justo, ele era o selecionado. Veio da linhagem de Sete, né? Que Sete ficou no lugar de Abel. Mas, no caso ali, nenhum deles serviria. Mas eles não tinham esse entendimento, eles não tinham o alcance deles, do entendimento, não chegava nisso. Então, Caim, ele deve ter ouvido, isso a gente conjectura, né? Desde muito novinho, que ele seria aquele que traria a restauração, ele seria o escolhido de Deus, o predileto, o preferido do Senhor. E quando ele entrega a oferta, talvez ele nem faz muito esforço, talvez ele fala, eu já sou escolhido, tal, eu já sou o primeiro da fila, eu já sou o cara, eu não preciso me esforçar tanto, eu não preciso. E Abel não tinha inveja de seu irmão, mesmo que Caim tinha toda essa questão durante anos e anos, né, ouvindo sempre, ele não nutriu uma inveja por seu irmão, pelo contrário, ele fez a sua parte, ele estava satisfeito em ofertar a Deus, em agradar a Deus e conviver em família. Para ele era o suficiente, ele só estava desfrutando do que Deus fornecia a eles, sabe? Simplesmente, como a gente deve ser. E Caim, tendo toda aquela questão, quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele fica assim, como assim? Como assim eu fui rejeitado? Eu sou o escolhido. Quer dizer então que Abel pegou o meu lugar? E isso aí fez com que ele depositasse toda a negatividade que ele tinha em seu coração, todo sentimento ruim, aflorasse e recaísse sobre seu irmão Abel.
e ele matou o seu irmão como se isso fosse solucionar alguma questão, sendo que ele tinha que dominar sobre o mau desejo que estava nele e queria consumi-lo, mas ele infelizmente deu vazão a isso, e Deus ainda o alertou. Você vê como é que Deus é bom e misericordioso, que Deus alertou Caim, só que não foi suficiente para impedir que ele não fizesse aquela burrada que ele fez, né? Infelizmente, e isso marcou toda a história dele, né? Determinou, e ele nem se arrependeu. Ele ficou preocupado em sofrer retaliação. Só que ele não se arrependeu do que ele fez, sabe? Não foi gerado nele ali nenhum tipo de arrependimento. Aí quando a gente fala sobre resistir às tentações, é resistir os maus desejos dos nossos corações, não é resistir à aprovação que vem sobre nós, vamos dizer, um filho que fica doente, uma questão financeira que nós estamos sem dinheiro para pagar as contas e as contas vão só se acumulando. Isso não é tentação, isso aí é provação. Ou alguma outra questão que tem a ver com provação, que nós estamos sendo provados para que a nossa fé venha crescer e venha a ser aperfeiçoada. Tenha a chance, a oportunidade de crescer e que nós venhamos nos desenvolver diante do Senhor. Só que tentação não. Tentação, ela está ali para nos sabotar, para nos tirar do caminho do Senhor. E essa tentação, infelizmente, nasce no coração do homem. E cada um tem um tipo de tentação, ou vamos dizer, cada um tem uma fraqueza, né? Uns têm uma fraqueza numa área, aí o outro olha, por que você vive falhando aqui? Porque é a fraqueza da pessoa, porque é aquela tentação dela ali. Mas na outra área, ela já domina bem, ela não tem tentação, entendeu? Aí, às vezes, a gente gosta muito de apontar o dedo pro outro e dizer, fulano vive fazendo isso, não tem vergonha na cara. Mas é a tentação daquela pessoa ali, ela tem que dominar sobre aquilo, mas é difícil. E já o outro, que não tem aquela tentação, a tentação dele é diferente, mas ele também tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Mas como a palavra de Deus diz, é possível suportar as tentações, é possível vencê-las, é possível dominar sobre elas, como está escrito aqui no finalzinho do versículo 7. Mas no versículo 7, né? Se procederes bem, não se receberá o teu semblante, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, ou o desejo dele é dominá-lo. Mas tu deves dominá-lo, mas tu deves dominar sobre ele. Você deve tomar as rédeas da situação. E se você tem dificuldade, porque não é difícil para nós, realmente, nós somos fracos, pequenos, nós somos limitados, nós somos insuficientes. Só que Deus, Ele é perfeito e Ele é infinito em misericórdia. E se nós clamarmos por sua ajuda, Ele estende a sua misericórdia e nos ajuda. E nós alcançamos isso por meio de Cristo Jesus, que é o elo que nos une, que nos conecta a Deus e nos ajuda a enfrentar todas as tentações. Tudo aquilo que nos afastaria de Deus, Jesus nos ajuda a resistir ao mal. Por isso que Jesus fala, né? Resistir ao mal, né? Resistir ao mal que habita muitas das vezes dentro de nós. Então, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Esse vídeo já está ficando grande. E eu queria trazer esse estudo para vocês. Esse estudo, ele vai ter continuidade em um outro vídeo que eu vou estar fazendo, utilizando essa Bíblia aí com vocês, ó. Bíblia Sagrada na Jornada com Cristo. Ela também aborda esse tema de resistir às tentações. Aí eu vou estar trabalhando nesse mesmo assunto com vocês, só que ela aborda isso lá no livro de 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Eu tinha deixado marcado, eu esqueci. Aqui, ó. Você pode suportar as tentações. Aí ela trabalha e ele aborda também o personagem Caim, de uma forma breve, mas que traz muitas reflexões. E tem aqui um versículo de destaque, só para deixar de observação para vocês, para fechar esse vídeo melhor. Portanto,
Se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações da sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Tá vendo? Aqui, esse texto aqui está em 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Olha só, quer dizer que é possível resistir às tentações, porém a gente deve pedir a ajuda de Deus e confiar no Senhor e não dar vazão à tentação, ao mau desejo do nosso coração. A gente não deve dar vazão a isso, para que isso não venha nos consumir, para que isso não venha nos contaminar e, sabe, nos tirar totalmente do caminho de Deus e nos levar o oposto disso, né? Como está escrito aqui, né? Deus sempre honrará o nosso sacrifício quando chegarmos a Ele de acordo com as condições estipuladas por Ele, permitindo que Deus seja Deus em nossa vida. Mantenha o foco em Deus e adore-o de todo o coração. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí e comenta. Deixa nos comentários alguma dúvida que vocês tenham tido, alguma questão. Se a opinião de vocês sobre esse assunto é um pouco diferente, vocês podem comentar nesse vídeo aqui ou no outro que eu já coloquei no canal, só que ele vai vir ao ar ainda. Quando eu lançar esse vídeo, ele já vai ter vindo ao ar. Aí, no caso, esse daqui vai ser o parte 2. Então, vocês comentem aí. E se vocês quiserem saber sobre algum outro assunto, que eu traga para vocês algum outro assunto que eu vou trazer e a gente pode trabalhar em cima disso, pode estudar. E eu lendo e estudando, vocês têm a oportunidade de aprender alguma coisa e eu ainda mais, eu aprendo ainda mais. Quando eu estudo e quando eu falo com vocês, eu aprendo ainda mais. E quando vocês fazem perguntas, isso me faz refletir sobre questões que eu ainda não tinha pensado. E me ajuda bastante. Aí, se vocês quiserem, comentem e deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser compartilhar também, fica à vontade. Eu sei que eu sei muito pouco, né? Mas se vocês quiserem, podem compartilhar. Mas vocês deixando o like e se inscrevendo no canal, já vai me ajudar muito. Fiquem com Deus e até a próxima.